Olha, a gente sabe que começar um tratamento psiquiátrico pode trazer um monte de perguntas, né? Dá aquela insegurança. Por isso, a ideia aqui é a gente descomplicar, entender direitinho o que acontece lá dentro do cérebro quando se começa a tomar uma medicação. Então, a pergunta de US$ 1 milhão é essa: o que é que o remédio faz lá dentro de verdade? Para responder isso, a gente vai fazer uma viagem, um mergulho no nosso cérebro, para entender essa ciência de um jeito bem mais simples. Ok, vamos começar. Pensa assim: o nosso cérebro é como se fosse uma cidade, uma metrópole gigante que nunca dorme. E nessa cidade tem um monte de células conversando umas com as outras sem parar o tempo todo. E quem são os moradores dessa cidade? São os neurônios. É como se fossem bilhões, isso mesmo, bilhões de telefones que precisam estar sempre na linha, sabe? Conectados, para tudo funcionar direitinho. Eles são basicamente a fiação de toda essa nossa cidade cerebral. Tá, mas como é que um telefone desses passa a mensagem para o outro? Aí que entram os neurotransmissores. Pensa neles como os entregadores, os mensageiros químicos da nossa cidade. São eles que levam os recados, os sinais, de um neurônio para o outro. E essa conversa entre os neurônios tem um passo a passo. Primeiro, um neurônio dispara a mensagem. Segundo, esses mensageiros cruzam um espacinho mínimo. Terceiro, eles se encaixam no próximo neurônio como uma chave na fechadura. E por último, vem a faxina. Uma equipe de limpeza chega e recolhe os mensageiros que sobraram para deixar tudo pronto para a próxima conversa. Bom, esse sistema todo é uma máquina perfeita, né? Funciona muito bem, até o dia em que ele não funciona mais. E aí é aí que o problema começa. Vamos dar uma olhada em como essa conversa toda pode sair dos trilhos, principalmente em quadros de depressão e ansiedade. Olha só que interessante essa comparação. Do lado da comunicação regulada, está tudo em harmonia. O volume de mensageiros está na medida certa. Mas quando a coisa desregula, aí o volume de mensageiros pode cair muito, ou então as antenas ficam sensíveis demais, sabe? Pegando qualquer ruído. O resultado final, a conversa fica truncada, o sinal fica fraco. E é bem nesse ponto que a medicação entra em cena. Mas olha que importante, não é para ser uma coisa estranha, de fora. Pensa nela como uma aliada que chega para dar uma força para o cérebro usar o sistema que ele já tem de um jeito melhor. É isso. O ponto-chave é exatamente esse. A medicação não inventa a roda, não cria um mensageiro químico novo do zero. O objetivo é muito mais elegante. É otimizar o que já está ali. É ajudar o cérebro a ser mais eficiente com os recursos que ele mesmo produz. E como ela faz isso? Lembra daquela equipe da limpeza? Então, a medicação, tipo um antidepressivo, funciona como se botasse uma trava no portão dessa equipe. Ela bloqueia a portinha por onde os mensageiros são recorridos. O que acontece? Os mensageiros não são levados embora tão rápido. Eles ficam ali por mais tempo e o sinal entre os neurônios fica mais forte. A conversa, que estava baixinha, ganha volume. Tudo bem, isso nos leva para aquela pergunta que todo mundo faz e que, vamos combinar, é a mais angustiante de todas. Poxa, se o remédio mexe na química rapidinho, por que a gente demora tanto para sentir a melhora de verdade? A resposta está na diferença entre a ação química e a adaptação do cérebro. A mudança química é quase instantânea, mas a adaptação do cérebro, isso leva tempo. O cérebro precisa se reconstruir nessa nova realidade, e isso não é da noite para o dia mesmo. Vamos dar uma olhada nessa linha do tempo? Na primeira semana, o corpo ainda está se acostumando, e é aí que podem pintar os efeitos colaterais. Mas calma. Lá pela quarta, sexta semana, a coisa começa a virar. O cérebro se adapta e os primeiros efeitos bons aparecem. E o efeito completo? Geralmente ele chega depois da oitava semana, quando essa reforma do cérebro está mais consolidada. E este gráfico aqui é perfeito para visualizar isso. Repara só, a barra dos efeitos colaterais dá um pico lá no comecinho e depois despenca. Enquanto isso, a barra dos efeitos bons começa bem baixinha e vai subindo, devagar e sempre. É aquela história, né? Às vezes a gente precisa atravessar um vale antes de conseguir chegar no topo da montanha. Beleza, com tudo isso que a gente viu, a parte final da nossa conversa é sobre duas coisas que são, assim, fundamentais para o sucesso do tratamento: paciência e parceria. E aqui, gente, vem talvez o recado mais importante de todos. Não pare a medicação por conta própria. Pensa bem, se a pessoa para logo no começo, ela só vai ter sentido a parte ruim, os efeitos colaterais, e vai jogar fora toda a chance de sentir a melhora que viria logo depois. É a mesma coisa que ir embora do cinema nos primeiros 5 minutos do filme.
E vale lembrar sempre, a solução completa geralmente tem duas partes. A medicação é a ferramenta, ela vai lá e ajusta a química, é o quê. Já a terapia é o treinamento, ela ensina a gente a usar essa nova química, é o como. Uma coisa não anula a outra, muito pelo contrário, uma potencializa a outra. Olha, só de entender como tudo isso funciona já é um passo gigantesco. A pergunta que fica então é: qual é o próximo passo nessa jornada? A resposta, no fundo, é continuar aprendendo, continuar conversando e, principalmente, trabalhar junto, em parceria com a equipe de saúde. A jornada é individual, mas não precisa ser solitário.